Irmãos, na palavra de Josué, capítulo 5, no versículo 10, Deus deixa uma mensagem de promessa sobre o povo de Israel. E está escrito assim, no versículo 10, 11 e 12. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Se atentem nessa palavra, que eles estavam acampados nas campinas de Jericó e iriam celebrar a Páscoa. Inclusive, a nossa Páscoa já está chegando o dia. Amém? Se atentem nessa palavra. No 11. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães, ázimos e espigas tostadas. Amém? No 12. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. E agora vem a promessa. Porém, no mesmo ano, assim diz o Senhor, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Glória a Deus, aleluia. Que promessa maravilhosa. Irmão, talvez este ano, para nós, parece que não tem fim. Parece que este ano está dando tudo errado. É um turbilhão de notícias ruins. Mas creia em Deus, que esse mesmo Deus que fez cessar o maná para o povo de Israel, foi o mesmo Deus que no mesmo ano fez o povo comer do fruto da terra prometida. E Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem promessas para a sua vida nessa noite de hoje. Continuando no capítulo 6, em Jericó, em Josué. Lá no capítulo 6. Pode ir para o capítulo 6 direto e acompanhe comigo agora essa mensagem, essa palavra. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava em Jericó. No 2. Então disse o Senhor a Josué. O Senhor disse a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Amém. Até aí, irmãos. Amém? Irmãos, aquele povo tinha uma promessa em sua vida, uma promessa sobre a terra prometida. E Deus tinha prometido a eles que eles comeriam do fruto da terra prometida, de Canaã, uma terra onde emana leite e mel. Até então eles estavam sendo sustentados pelas mãos de Deus, recebendo o maná que caía do céu. Mas chegou o momento do maná cessar, para que aquele povo pudesse ter oportunidade e a possibilidade de adquirir aquela promessa que Deus deu na vida deles. Mas não seria tão simples assim. Para que aquele povo conseguisse e pudesse usufruir, adquirir
ter acesso à promessa que Deus deu sobre a vida deles, eles precisariam enfrentar algumas batalhas na sua vida, mais especificamente uma grande muralha. E para que a gente possa entender como este povo conseguiu chegar até as promessas de Deus, como este povo chegou até as promessas de Deus, precisaremos entender melhor essa história lá no capítulo de Josué capítulo 1. Você pode voltar lá e estar acompanhando. Irmãos, este povo tinha uma promessa sobre sua vida. E eles já tinham enfrentado várias batalhas. Há 40 anos eles caminhavam no deserto. Caminhavam em busca de uma promessa em suas vidas. E eles caminhavam e pelejavam e lutavam e buscavam. Muitos pelo meio do caminho se perderam, outros desistiram, alguns desanimaram, outros faleceram. Mas a promessa continuava viva sobre a vida deles, dos seus herdeiros, de suas gerações. A promessa não se acaba. A promessa não deixa de existir até que ela se cumpra em sua vida, porque é uma promessa que vem de Deus. Amém? Então esse povo tinha uma promessa. Mas chegou um momento na vida destes homens, deste povo, que eles se viram perdidos. Porque aquele homem que antes guiava eles pelo deserto, que falava com Deus, e através deles eles recebiam ordens de Deus, aquele homem chamado Moisés já não se encontrava mais entre eles. Deus o havia recolhido para sua graça e por sua glória. Amém? Deus havia recolhido Moisés. E aquele povo começou a ficar aflito, se perguntando, se questionando, e agora? O que será de nós? Quem nos guiará? Foi então quando Josué, que seguia como discípulo de Moisés, um discípulo fiel e verdadeiro, gostava de estar sempre ao lado de Moisés, aprendendo, ouvindo, conhecendo. Aquele mesmo por quem Moisés orou e rogou a Deus, indicando este Josué, filho de Nun. Este mesmo Josué, Deus também se agradou dele e disse que faria na vida de Josué um grande líder. Assim como foi na vida de Moisés, ele seria na vida de Josué. Então Deus vem e anima Josué, encoraja Josué para que Josué assumisse a liderança diante de todo aquele povo. E Josué assume aquela liderança. Josué assume aquela liderança e ele tinha uma ordem logo de início: atravessar o Rio Jordão. E com um grande desafio seria atravessar o Rio Jordão. Águas correntes, fortes, como ele passaria com todo o povo, com crianças, idosos, carroças, cavaleiros, cavalos, com suas tendas, como eles conseguiriam atravessar o Rio Jordão. Antes, eles já tinham a experiência e o testemunho de terem atravessado o Mar Vermelho. E agora precisariam, na vida deles, um milagre do tamanho do Mar Vermelho. E Josué foi ali, agraciado e abençoado por Deus. E Deus animou e disse: não te disse eu estou contigo. Anima-te, tenha força, coragem. E assim Josué foi, encorajado pelas palavras de Deus. E assim eles fizeram, atravessaram o Rio Jordão. Deus pôs suas mãos e o fluxo do Rio Jordão parou. E assim que parou, todo o povo de Israel atravessou. Olha só, irmãos, a dificuldade para chegar até a terra prometida, para comer dos frutos de Canaã. Irmãos, havia já cansaço. Eles já estavam há muitos dias, muitos anos caminhando nessa direção. Mas Deus parou o fluxo do Rio Jordão e aquele povo atravessou aquele mar. E chegando do outro lado do Rio Jordão, já estava tudo bem, já estava ali todos impostos da sua terra. Não, ainda haveria lutas, ainda haveria batalhas,
E a primeira batalha que aquele povo precisaria passar em sua vida seria as muralhas de Jericó, assim como lemos no capítulo 6. Muralhas que estavam fechadas, porque o reino de Jericó, quando soube que o povo de Israel estava à beira do Rio Jordão, estava a caminho de Jericó, eles duvidavam ainda que aquele povo ultrapassaria aquele rio. Mas eles também conheciam e já tinham ouvido falar das histórias e dos grandes milagres que Deus tinha feito lá atrás, libertando o povo do Egito, abrindo o mar vermelho, sustentando aquele povo no deserto, livrando da mão de Faraó. Então eles temiam, tinham receio, mas duvidavam, porque a fé deles não era a fé do povo de Israel. Este povo não atravessaria, mas quando eles viram aquele povo atravessar aquele rio, eu creio que muitos ali entenderam e outros creram que aquele Deus, o mar vermelho, era o mesmo Deus que parou o rio Jordão e estava guiando eles por uma terra prometida. Mas ainda havia as muralhas, e aquele povo se sentia seguro atrás daquelas muralhas intransponíveis, que nenhum outro exército jamais conseguiu ultrapassar para tomar aquele reino para si. Aquelas muralhas intransponíveis. E eles precisariam passar por elas para chegar à terra prometida e ter posse aos frutos que Deus prometeu aos seus filhos. Olha só que interessante. E agora, como faria? Seria fácil? Não. Eram muralhas intransponíveis. E Deus ainda coloca algo que parecia ser uma dificuldade a mais diante daquela situação. Deus coloca ali no capítulo 6 de Josué, dá uma ordem para que todo o exército ali de Israel, os seus cavaleiros, os seus soldados, que eles deveriam rodear aquelas muralhas de Jericó. E não eram terras planas, irmãos. Eram íngremes, eram 4 quilômetros de extensão de muralhas, e eles precisariam rodear aquelas muralhas uma vez por dia, durante 6 dias, com escudos, armaduras, espadas, carregando peso, no sol, e eles precisariam rodear aquelas muralhas, durante 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, irmãos, parecia que seria fácil? Não. No 7º dia, eles ainda teriam que dar 7 voltas no mesmo dia. E os sacerdotes carregando as arcas, a arca da aliança. Olha só, irmãos, a dificuldade que eles teriam. Eles teriam que dar 6 voltas, uma por dia. Cada volta que eles davam naquelas muralhas, eles voltavam para a sua tenda, descansavam, e iam no outro dia, davam outra volta, e voltavam para suas tendas e descansavam. Assim por 6 dias. No 7º dia, eles teriam que dar 7 voltas e não voltariam para suas tendas. Eles teriam que se posicionar diante daquelas muralhas. E ao som das cornetas, dos chifres de carneiros, quando os sacerdotes tocassem elas prolongadamente, todo o exército posicionado diante daquelas muralhas gritaria em alto e bom som, com um brado alto de guerra, de vitória, e aquelas muralhas cairiam por baixo, e assim eles passariam por aquelas muralhas para tomar posse da sua conquista, da terra prometida, daquilo que Deus prometeu na vida deles. Irmãos, assim eles fizeram, e eles se posicionaram, e assim quando eles ouviram, e eles tocaram aqueles chifres de carneiro, e eles tocaram, e prolongadamente tocaram. Eu creio que aquele povo lá dentro, o reino, o exército dentro de Jericó, ali ouvindo aquele som, ouvia o som do exército de Deus chegando para aquela batalha. E aquele povo se posicionou, aquele exército se posicionou diante daquelas muralhas, e gritaram com um brado de vitória, e aquelas muralhas caíram no chão, e eles as superaram, passaram, tomaram posse, conquista do que Deus tinha prometido na vida deles. No mesmo ano, mesmo passando por tantas lutas, tantas dificuldades, no mesmo ano eles poderiam comer dos frutos de Canaã. Amém, irmãos? Irmãos, dentro dessa mensagem que eu trago para vocês aqui hoje, eu quero que você lembre deste povo, que muito pelejou, muito sofreu, cometeu erros,
sim, mas também se arrependeram. E Deus teve misericórdia deste povo. Deus os guiou e os acompanhou. Eles tiveram um líder que foi Moisés, mas Deus não os desamparou. Enviou um outro líder, Josué, para que eles pudessem também se sentir seguros, sabendo que ali existia um homem de Deus, valoroso, valente e obediente à palavra do Senhor. Amém? Irmãos, diante de toda essa situação, você vê que o Rio Jordão foi um grande milagre. Mas foi a mão de Deus ali que parou o fluxo do Rio Jordão. Foi a mão de Deus. Agora, as muralhas de Jericó, além de ser um grande milagre, uma grande obra de Deus na vida de cada um daqueles, foi uma preparação nas suas vidas. Foi uma preparação para aquele povo. Ele não só deu a vitória para aquele povo naquele momento, como ensinou aquele povo a batalhar, como ensinou aquele povo a superar, a não desistir. E eu gostaria que você hoje, irmão, nessa noite de hoje, pensasse quais são as muralhas que estão na sua frente, na sua vida. Qual é a muralha de Jericó que está hoje na frente da sua vida, te impedindo de chegar à terra prometida, te impedindo de ter posse daquilo que Deus te prometeu, te impedindo de conquistar aquilo que Deus tem prometido na sua vida. Quais são as muralhas que têm impedido você de comer dos frutos, sabendo que não é nada? Seja a muralha financeira, seja a muralha sentimental, seja uma muralha espiritual, seja as dívidas, o desânimo, a tristeza. Quais muralhas o mundo tem colocado hoje diante dos seus olhos e dizendo que você não é capaz de superar, que você não é capaz de ultrapassar, que você não conseguirá? Quais essas muralhas que estão hoje te impedindo de avançar, de ir à frente, de conquistar, de vencer, de ter a vitória, de bradar em nome do Senhor? Quais muralhas estão te impedindo? Quais muralhas estão impedindo você de ser feliz? Será o Covid, a pandemia? Uma grande muralha hoje se estabeleceu diante do mundo, diante dos cristãos, diante da igreja, diante do povo de Deus. Será o Covid esta grande muralha? Saiba que, mesmo que seja o Covid esta grande muralha, ela tem prazo para cair por terra, em nome de Jesus. Pedra por pedra cairá, e não sobrará nenhuma delas. Se atente na palavra do Senhor nesta noite, irmão, porque muitas vezes você pode estar como aquele povo, rodeando a promessa que Deus deu para a sua vida. Você pode estar ali rodeando, e você rodeia uma vez aquela promessa. Você sabe que existe algo lá dentro que Deus te prometeu, e que você precisa ultrapassar e precisa passar por esta muralha. Você sabe que existe algo além daquela muralha, mas você está rodeando, você não consegue encontrar uma entrada, mas você tem que continuar fiel, temente, obedecendo a palavra de Deus, rodeando, mesmo que seja difícil. Não desista. Se aquele povo tivesse desistido, na sexta volta do 7º dia, aquelas muralhas não cairiam. Porque o processo de rodear as muralhas faz parte da preparação da sua vida. Deus não quer só te dar a vitória, Deus quer te ensinar a lutar as batalhas. Deus não quer só te dar a vitória, não, Deus não quer só te dar o que Ele te prometeu, Deus quer te ensinar a valorizar a promessa que Deus tem para sua vida. E só se esforçando, só rodeando, debaixo de sol, cansaço, com todo aquele peso, assim você aprenderá a dar valor, em silêncio, ouvindo a voz de Deus. Talvez enquanto aquele povo rodeava, eles pensavam em suas famílias, em sua vida, pensavam no que existia além daquele muro, pensavam nos seus erros, e enquanto eles rodeavam aquelas muralhas, muitos daqueles ali, eles poderiam estar ali se arrependendo, dizendo: Senhor, eu me arrependo, o Senhor vai derrubar essa muralha, eu creio que o Senhor pode fazer isso, mas eu não sou digno de ultrapassar ela. Mas aquele tempo de rodear a promessa é o tempo necessário, preciso, para que você trate seu coração com Deus, para que Deus trate seu coração. A grande questão não é a muralha, a questão é a promessa. Deus quer te entregar a promessa, Deus quer colocar a promessa em suas mãos, mas Ele só vai te dar a promessa quando você estiver apto a recebê-la, pronto para recebê-la.
para que você possa dar valor aos frutos de Canaã na sua vida, aos frutos que Deus tem para a sua vida. Talvez você rodeie esse sonho há muito tempo. Você já rodeou 1 ano, 2 anos e 3 anos, e você não vê nada acontecer. E diante de toda essa crise que acontece no mundo, parece que fica mais difícil, parece que a caminhada fica mais pesada, parece que os 4 quilômetros viraram 8, mas não desista. Não desista, porque você lembra quem vai à frente daquele exército? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus. Irmão, hoje você está rodeando as promessas de Deus na sua vida. Hoje você está rodeando a terra prometida. Hoje você está rodeando o que Deus te prometeu. Mas você não está sozinho. Existe um exército de Deus ao seu lado rodeando. A presença de Deus está à frente. E a presença de Deus, quando ela se posicionar diante daquelas muralhas, ao som das cornetas, dos chifres de carneiro, ao som prolongado dessas cornetas, e ao seu grito, ao seu brado de vitória, a presença de Deus derrubará todas aquelas muralhas. Derrubará as muralhas da sua vida. A presença de Deus derrubará esse Covid. Presença de Deus derrubará essas pedras todas. Não cairá uma de cada vez, não. Não cairá o pozinho da muralha, não. Ela cairá por inteira. Por inteira. E mesmo se você se sentir cansado diante da situação, creia, porque a hora que você vê essas muralhas caírem por terra, você se animará. Você se encorajar. Você terá forças. A presença de Deus vai te encorajar. E você vendo aquelas muralhas cair, você as ultrapassará e vencerá. E tomará posse daquilo que Deus prometeu em sua vida. Irmãos, creia tão somente. Não temas, mas creia. Creia. Porque aquele povo, enquanto rodeava, e às vezes algum daqueles ainda duvidava e dizia, mas vamos rodear, mas a gente não está vendo cair nenhum tijolinho, a gente não está vendo cair nenhuma pedrinha, não está acontecendo nada e a gente está rodeando, eu já estou cansado. Mas não era para cair naquele momento. Existe um momento certo das muralhas. Porque enquanto aquele povo rodeado, eu quero contar algo para vocês, enquanto aquele povo rodeava aquelas muralhas, a presença de Deus já trabalhava naquelas estruturas, a presença de Deus já trabalhava naqueles exércitos, para que quando caísse, não caísse só uma parte, mas caísse por inteira, porque já não haveria mais alicerce e estrutura para segurar as muralhas que impediam aquele povo de tomar posse de Deus. Deus, pode ser que você não esteja vendo hoje, você está vendo votos de sucesso, em volta de uma cura, em volta de uma promessa. Talvez você esteja dando volta em volta de um lado. Talvez o mundo hoje esteja dando uma volta em volta de um lado. Talvez você não está vendo nada acontecer, porque ainda não é permitido dos seus olhos hoje. Mas creia que enquanto você rodeia essa cidade, enquanto você rodeia essas muralhas, enquanto você dobra os joelhos, enquanto você ora, enquanto você clama, enquanto você busca, enquanto você sangra de joelhos no chão, clamando por uma cura, clamando pelo fim desta pandemia, clamando pela libertação dos seus familiares, enquanto você está de joelhos no chão clamando, Deus está trabalhando, Deus está rompendo os alicerces, Deus está mexendo nas estruturas, e a hora que você abrir seus olhos e gritar em bom e alto som, o brado de vitória, essas muralhas cairão. Essas muralhas cairão de sua vida. Porque Deus já está trabalhando nas estruturas. Deus está trabalhando nas estruturas e não desamparou o seu povo. Seu povo continua orando, seu povo continua clamando, seu povo continua buscando, seu povo continua sangrando, jejuando, orando, e Deus está trabalhando nas estruturas. E a hora certa, Deus dará a ordem e todos gritarão um brado de vitória e esta muralha cairá por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, já finalizando essa mensagem de hoje que eu trago para vocês, no livro de Josué, em capítulo 24, depois que eles vencem e tomam posse da terra prometida e passam por outras batalhas, porque as batalhas não param, mas creias tão somente que em todas as batalhas Deus estará contigo, a presença do Senhor estará contigo. As muralhas não suportam a presença do Senhor. Todo momento Deus está contigo. E depois que eles tomam posse, dividem as terras, dividem em tribos, ainda acontecem problemas entre o povo. Alguns se voltam a ídolos que os pais deles seguiam, que causaram desobediência e desordem dentro da congregação, dentro da tenda, dentro de Israel, e foram corrigidos por causa disso. Deus, então,
ordena, fala com Josué. Josué reúne aquele povo. Josué reúne aquele povo e recorda aquele povo de tudo que Deus tinha feito lá atrás. Ele recorda tudo o que Deus tinha feito. E eu vou ler para vocês em Josué capítulo 24 o que Deus fez por aquele povo. Porque aquele povo precisava recordar. E talvez hoje estejamos vendo um ano passando, voando. Ou parece longo demais para você. Talvez hoje a gente vê um ano que a gente parece que não encontra esperança. Um ano que parece que está perdido. Mas a promessa de Deus para aquele povo, e eu creio que essa promessa vale para nós hoje, é que naquele mesmo ano, mesmo o maná tendo cessado, eles comeriam dos frutos de Canaã. Mas aquele povo precisou recordar do que Deus tinha feito. E talvez hoje nós precisaremos recordar o que Deus já fez lá atrás. Grandes coisas Deus já fez. Deus não vai desamparar o teu povo. Grandes obras Deus já fez. E Deus derrubará no momento certo as muralhas. Amém, irmãos? No capítulo 24 eu vou ler para vocês. Assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão dali do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. São palavras de Deus. Também multipliquei a sua descendência e dele a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. É Deus falando. É Deus. Então enviei Moisés e Arão, e tirando eu e a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais, com carros e com cavaleiros, e até o mar vermelho perseguiram. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão. Aquele povo clamou ao Senhor. E foi posto uma escuridão entre vós e os egípcios. E trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste nos desertos muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei de Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Não, porém eu não quis ouvir a Balaão, porque ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei de sua mão. Não cabe maldição sobre a vida do povo de Deus, sem que Deus permita. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os perizeus, os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus, porém eu os entreguei nas vossas mãos. Quantas vitórias, irmãos! E enviei vescões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos, os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco, mas com o poder de Deus. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi com sinceridade, e com verdade, e deitai fora os deuses as quais serviram. Vossos pais viviam no Egito, e serviam ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, então, se aos deuses a quem serviram vossos pais, no tempo de desobediência, no deserto, que estavam no rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, escolhei a quem servais. Porém, eu e minha casa irmãos, Cristo hoje está chamando o seu povo para se posicionar diante das muralhas. Um povo que clama, que acredita, que busca, que tem esperança. Um povo disposto que no mesmo de uma crise, de uma pandemia mundial, um povo que mesmo diante de dificuldades, no meio de tristezas, no meio de tudo que temos vivido, um povo que ainda olha para o céu e diz: eu e minha casa serviremos.
no desemprego, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nos momentos de doença, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nos momentos de dificuldade, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O mundo precisa conhecer homens e mulheres de Deus dispostos a servir ao Senhor no meio de dificuldades, no meio de lutas, no deserto, passa sol ou passa chuva, com maná ou sem maná. Pessoas dispostas a servir ao Senhor em busca daquilo que Deus tem para todos nós. Deus é contigo. Esforça-te, esforça-te e tenha coragem que Deus é contigo. Deus está contigo e sempre teve todos os momentos de sua vida. Porque Ele desampararia você agora se grandes coisas Ele já fez lá atrás. Ele não te trouxe até aqui para que você morresse nos pés da muralha. Ele não te trouxe aqui para que você ficasse ali aprisionado atrás do Rio Jordão. Pelo contrário, Ele te trouxe até aqui para que você visse as obras das mãos de Deus na sua vida. Que Ele é o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que faz cessar o fluxo do rio, o mesmo Deus que derruba as muralhas, é o mesmo Deus que hoje pode curar a sua vida, curar os seus irmãos, curar aqueles que estão nos leitos de hospitais agora, clamando por socorro diante de uma grande muralha. É o mesmo Deus que pode libertar. É o mesmo Deus. Não temas, crê somente que grandes coisas Deus fará em sua vida. Amém, irmãos. Esta é a mensagem que eu trago de todo o coração para a sua vida nessa noite, para que você tenha fé e creia e continue rodeando. No momento certo, as muralhas cairão. Você poderá ter acesso àquilo que Deus prometeu em sua vida. Amém?